Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Carlos, do Tonhão, e essa é uma aula de estatística, né? Refere-se à aula do ensino híbrido do IFMG, curso de engenharia, tá? O objetivo dessa aula é apresentar para vocês as medidas de resumo, tá? Para dados estatísticos. Então a gente já viu algumas maneiras de resumir os dados, né? A gente viu, por exemplo, mediana e gráficos como o boxplot, que usa a mediana e os quartis, né? E o objetivo dessa aula é mostrar outras medidas de resumo que vão medir para a gente a posição dos dados, né? A concentração desses dados e também o grau de dispersão desses dados, tá? Então vamos lá. É isso aqui. Medidas de resumo. Esse aqui é um slide que eu já tenho há um tempo, né? E aí estou utilizando novamente. Então vamos apresentar algumas medidas que buscam sumarizar, ou seja, resumir as informações disponíveis sobre o comportamento de uma determinada variável. O interesse principal é caracterizar o conjunto de dados através de medidas que resumam as informações, por exemplo, representando a tendência central, ou seja, saber onde que os dados estão localizados, ou a maneira pela qual esses dados estão dispersos, ou seja, o grau de dispersão deles. A gente já viu isso um pouco no boxplot, que é o gráfico de caixa. Ele mostra ali a tendência central a partir da mediana e mostra pelos quartis qual que é a dispersão desses dados. Então nós vamos ver outras ferramentas agora. Faremos as definições apenas para as variáveis discretas, pois variáveis contínuas exigem uma abordagem ligeiramente diferente. Tá? Então vamos estudar primeiro as variáveis discretas e no caso das contínuas a gente vai precisar ir lá nos gráficos de frequência, as tabelas de frequência, tá? Bom, então a primeira que a gente já conhece, né? A gente costuma estudar no ensino médio e usa bastante, é a média, tá? Então considere uma variável x com as observações representadas por x1, x2, xn. Observações aqui as medidas, né? Então nós fomos lá e medimos os valores dessa variável aqui. Encontramos aqui x1, x2, esses três pontinhos aqui representam uma certa determinada quantidade, que a gente não sabe quanto que é, mas tem o n valores aqui. Então a média é o quê? É a soma dos valores dividida pelo número de observações. Então a gente tem um número de observações, né? Soma tudo e divide pela quantidade, tá? Uma forma resumida de escrever isso é dessa forma aqui, que é a notação de somatório, tá? Na notação de somatório, o que está representado é a mesma coisa. Essa divisão por n está aqui numa multiplicação antes, correto? Porque a divisão a gente pode representar como uma multiplicação por essa fração aqui. E aqui a gente tem a soma com o i indo de 1 até n, né? Dos valores xi. Então eu tenho aqui, à medida que a gente varia aqui nesse somatório, vai aumentando o índice do x, tá? Esse índice i aqui vai variando. Quando eu coloco o 1 embaixo, quer dizer que o 1 é o primeiro, e esse n em cima quer dizer que é o último. Então eu estou somando do x1 até o último, que é o xn. Então isso é que significa a notação de somatório. E por último eu divido por n, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre n, que é exatamente o que está escrito aqui. Tá bom? Eu acho que você já tem alguma familiaridade com isso, né? Mas é isso daí, tá? Vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Mediana. A mediana é o valor que ocupa a posição central dos dados ordenados, representada por MD_OBS, tá? Mediana observada, que significa isso daí. No caso em que temos uma quantidade par de observações, calculamos a média dos dois valores centrais. A gente viu isso em algumas aulas, né? E daqui a pouco a gente faz um exemplo. E a moda. A moda é dada pelo valor mais frequente e será denotada por MO_OPS, tá? Moda observada. Beleza? Observação 1. Em alguns casos podemos omitir o sufixo OBS, quando não houver ambiguidade, estiver claro que se trata de uma medida a partir de dados observados. Então, em geral,
tanto faz, né? Só precisa estar claro na situação, ó, que esses dados foram obtidos por observação ou não, tá? E a observação 2 é que a média pode ser aplicada, a definição de média pode ser aplicada quando os dados já estão organizados em uma tabela de frequência, tá? Então eu tenho lá N1, N2 até NK, são as frequências dos dados, e X1 até XK são esses dados, né, esses valores. Então a gente pode multiplicar a frequência pela quantidade aqui. E depois eu divido pela frequência total aqui, pela soma das frequências. Tá bom? Não vou concentrar muito nessas fórmulas não, mas essa é a forma compactada, né, quando você junta tudo em um somatóriozinho ali. Beleza? E aí vamos fazer um exemplo, então. Bom, esse exemplo aqui, ó, suponha que parafusos a serem utilizados em tomadas elétricas são embaladas em caixas rotuladas como contendo 100 unidades. Em uma construção, 10 caixas de um lote tiveram o número de parafusos contados. Então, foi lá, abriu aquelas 10 caixas, né, e contou a quantidade de parafusos. Fornecendo esses valores aí, ó, 98, 102, 100, 100, 99 e assim por diante, né? Para estas caixas, calcule x barra, que é a média, a mediana e a moda, tá bom? Então nós vamos pegar esses dados e calcular média, mediana e moda. Vamos fazer isso daí. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses dados em sequência, tá? Por que a gente vai colocar eles em sequência? Para a gente poder determinar a mediana, ok? Então é a primeira coisa. Vou pegar isso aqui e colocar na ordem. Então olha aqui qual que é o menor, tá? No caso aqui é o 95, beleza? 95, depois eu tenho um 96, depois um 97, não é isso? 97, um 98, 98, tenho 2,99, não é isso? 99 e 99, 3 100, 100, 100 e um 102, ok? Então tinha lá as caixas de parafuso, abriu e foi contar, né? Quantas que tinham. E aí observou que tinha um determinado erro. Nem todas as caixas continham 100 parafusos, né? Dá essa diferença mesmo. Vamos conferir aqui se a gente contou a quantidade certa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdi algum. São 10, né? Perdi algum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 99, 100, 100. Tem 3 100. Eu coloquei só 2. Vamos voltar aqui. 100, 100, 100 e 102. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Beleza? Tá bom. Primeira coisa, então, calcular a mediana. A mediana está exatamente no meio. Então, são 10 valores, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. A mediana divide aqui. 5 para um lado, 5 para o outro. Tá? Não tem nenhum valor aqui no meio. Mas os dois do lado aqui são iguais. A gente faz a média dos dois. Que, no caso aqui, vai ser ele mesmo, né? A média de 99 com 99 é 99. Então, a mediana vale 99, beleza? Se eu quisesse ver os quartis também, gente, eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil, correto? Primeiro quartil é que divide em 1/4 das observações. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a metade, eu vou dividir na metade da metade. Metade da metade é bem aqui, ó, 97. Então, o primeiro quartil é 97. E o que divide a outra metade na metade é o que está aqui, que é o 100. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de terceiro quartil. Beleza? Esse aqui é o 100. Então, esse aqui são os quartis. Tá? Beleza. Então, essa é a mediana. Um outro valor que dá para a gente calcular sem maiores problemas é a moda. Tá? O que é a moda? É o número que aparece mais, tá? O número que aparece mais vezes. Então, observa, ó, todos aparecem uma vez só, com exceção do 99, que aparece 2 vezes, e o 100,
que aparece 3 vezes. Então a moda é 100, ok? Era de se esperar que a moda fosse 100, porque a caixa está rotulada como 100 unidades, né? Então espera-se que a moda seja 100 mesmo, que a maioria delas contenha o que está falando no rótulo. Tá bom. E por último, a média, tá? E aí como que a gente faz para calcular a média? Olha só, hoje eu vou fazer usando a questão das frequências, tá? Aqui a gente tem uma situação que é a questão da frequência, olha só. Eu posso somar tudo, tá? 95 mais 96 mais 97. Aqui a gente está querendo a média, tá? X barra é a média. Média. 97 mais 98, mais aqui eu tenho 2 vezes 99, tá? Que ele aparece 2 vezes, mais 3 vezes 100. Se eu tivesse numa tabela de frequência, eu ia ter lá 99, frequência 2, 100, frequência 3. É o que a gente está fazendo. 99 mais 99 é 2 vezes 99. E 100 mais 100 mais 100 é 3 vezes 100. Ok? Então é só isso que a gente está fazendo. 3 vezes 100 e por último o 102. Tá bom? Vou pegar tudo isso aqui. Epa, melhor fazer isso aqui, né? Assim é melhor. Vou pegar tudo isso aqui e vou dividir pela quantidade total. A quantidade total é 10. Ok? Então isso é que quer dizer aquela fórmula lá que eu mostrei sobre calcular com as frequências. Eu estou multiplicando 99 pelo número de vezes que ele aparece, multiplicando 100 pelo número de vezes que ele aparece também. Beleza? Aí eu tenho que fazer essa continha aqui. Poderia muito bem fazer na calculadora, não poderia? Poderia, é bem tranquilo fazer na calculadora. Mas eu vou mostrar uma estratégia para vocês aqui, serve para esse caso, tá? E aí cada caso é um caso. O bom da gente fazer contas sem calculadora é que a gente começa a bolar estratégias para diminuir o nosso trabalho. E isso é bom, tá? Aqui, nesse caso aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia considerar que todo mundo aqui vale 100, tá? Todo mundo vale 100. Aí eu teria assim, 10 vezes 100. Beleza? Estou considerando que todo mundo é 100. 10 vezes 100. Só que não é. Então eu tenho que corrigir esse erro, não tem? Porque não é todo mundo 100. Então como é que eu faço para corrigir isso? Aqui para 100 está faltando 5, né? Então é 100 menos 5. Aqui está faltando 4, então é menos 4. Aqui está faltando 3, então é menos 3. Aqui está faltando 2, então é menos 2. Aqui está faltando 1 duas vezes, né? Então é menos 2 de novo. Aqui está faltando 0, ok? Que é o próprio 100. Então não preciso corrigir nada. E aqui está excedendo em 2. Então eu ponho aqui mais 2. Beleza? Tá vendo como é que eu fiz a conta? É um jeito diferente, né? E aí eu faço a continha aqui com os números pequenos, que é mais agradável, né? Mais fácil fazer essa continha aqui. O 2 eu posso cancelar com 2 aqui. Não é isso? E aí faço essa continha aqui, ó. Aqui tenho menos 5, menos 10, menos 14. Ficou então o quê? 1000, não é isso? Menos 14. 1000 daqui, menos 14 daqui. Isso tudo dividido por 10. Beleza? Dividido por 10. Aí 1000 menos 14 dá 986. Dividido por 10, eu tenho o resultado aqui, 98,6. O que é esse 98,6 aqui? 98,6 é a média. Tá bom? Então, média é esse conceito aí, é simplesmente isso, pessoal. É você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você tem. Todas essas são medidas de tendência central, tá? Tendência central. Então, vamos ver qual que é a tendência central aqui? A mediana deu 99 e a moda deu 100, não foi? Então, eu tenho aqui a mediana 99 e a moda deu 100. Todos esses três valores aqui me indicam onde que está o centro da distribuição desses dados, tá? Então, isso aqui indica a tendência central desses dados.
tá bom? Isso é bem tranquilo, tá? Então é só observar sempre esses valores, ok? No caso em que tem casos, por exemplo, em que tem duas modas, não tem problema, você coloca as duas modas lá, ou então indica que não tem uma moda única. Pronto, não tem problema. O mais importante é a gente entender qual que é a tendência central aqui, tá bom? Bom, mas tem um grande problema em você medir só a tendência central, porque muitas vezes os valores podem estar dispersos e a tendência central não consegue capturar isso. Por exemplo, se eu tiver uma situação assim, 10, 60, 100, por exemplo. Qual que é a média aqui? Vou multiplicar tudo, né? Vou somar tudo, desculpa, e dividir por 3 para calcular a média, não é isso? Então vai dar aqui 170 dividido por 3 dá 85, ok? Esse 85 aqui é a média desses três valores. Mas eu poderia ter uma outra variável que se comporta assim, ó, 85, 84 e 86. Qual que é a média aqui? Concorda comigo que a média vai ser 85 também? 85 é o do meio, né? Dividido por 3 aqui, vai dar exatamente a mesma coisa. A média vai ser 85 também, ok? Eu poderia ter uma situação ainda mais dramática, que é a seguinte, eu ter três dados, 85, 85 e 85, tá? Dividido por 3, a média é a mesma coisa, tá bom? Observa que eu tenho três variáveis diferentes, tá? Tem três variáveis, três distribuições diferentes para essa variável aqui, e elas me dão a mesma média. Só que elas são distribuições completamente diferentes, né? Então eu preciso ter alguma maneira de medir o quanto que esses dados estão dispersos, o quanto que eles estão afastados da tendência central, tá? Então não adianta só eu ter a tendência central. Para isso a gente tem outros tipos de medida. Vamos ver aqui os outros tipos de medida que a gente tem, olha só. Aqui são outros exemplos, tá? Eu não vou falar de todos os exemplos aqui, não. Depois pega esse exemplo aqui, dá um pause e tenta resolver, tá? Que aí eu vou fazer o próximo exemplo aqui das medidas de dispersão, tá? Aqui eu dou outros exemplos, ó, de medidas de variáveis que elas têm a mesma tendência central, igual aqui, 20 é a tendência central, mas elas estão distribuídas de formas completamente diferentes, tá bom? A primeira medida de dispersão é a amplitude. Amplitude significa a diferença entre o maior e o menor, tá? Amplitude aqui nesse caso aqui, a amplitude é 40, que é a diferença entre o maior e o menor aqui. Nesse caso aqui, a amplitude é 0. Então, aí já me dá uma indicação, né? Se a amplitude é 0, quer dizer que todos os valores são iguais. Se a amplitude é 40, quer dizer que eu tenho uma diferença de 40 entre o menor e o maior. Isso é uma coisa importante para a gente a respeito das variáveis, tá? Só que a amplitude leva em conta só dois valores da amostra, né? E é interessante a gente encontrar uma medida de desvio para todo mundo, para a gente entender ali como que todos estão se comportando, como que todas essas variáveis ali estão se deslocando entre si, tá? Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Numa classe com 12 alunos, no curso de inglês, os alunos indicaram o número de outras línguas, além do português e do inglês, que tinham alguma familiaridade, tá? Os resultados ordenados foram os seguintes. Ali, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, né? Então, a familiaridade que eles têm com outro, não quer dizer que eles falam, né? Mas familiaridade que eles têm com outro idioma. Determine a média e a mediana. Em seguida, calcule x menos a mediana, tá? Para cada valor xi da variável. Vamos fazer isso daí. Então vamos lá, olha só.
a gente tem essa situação aqui, né? A gente precisa encontrar primeiro a média e a mediana, tá? E depois nós vamos calcular para cada variável, para cada valor da variável, essa medida aqui, ó, xi menos a mediana, tá? Então, mediana aqui não tá difícil, né, gente? Olha só, são 12 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o meio, correto? Então, a mediana aqui é 1, tá bom? Mediana é 1. E a média? Vamos calcular a média. X barra. Eu tenho 4 vezes o zero, não é isso? Mais 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, mais 2 vezes o 2, mais 1 vez o 4. Não precisa escrever o 1 ali, 1 vez o 4. Eu dividi isso tudo por 12, que é a quantidade de alunos, tá bom? Dividido por 12. Então, aqui deu, ó, 5, mais 4, 9, mais 4 é 13. Então, é 13 sobre 12. Vamos abrir uma calculadora aqui? Deixa eu abrir uma calculadora aqui para nós. Aí a gente começa fazendo a calculadora. Ó. 13 sobre 12. 1,08, tá? Aproximando aí. 1,08. Beleza. 1,08. Ok. Tá bom. Então esse aqui é o x barra. Vamos circular esse aqui, mediana. E o x barra é 1,08, que é a média, tá? E aí vamos fazer uma tabela. Vamos fazer uma tabela assim. Com os valores da variável, tá? Eu vou incluir o 3 ali, apesar de não ter o 3 ali. Então eu vou fazer uma tabela assim. xi, ok? Vamos fazer bonitinho, vamos fazer assim com esse negócio aqui, ó. Puxar assim, ó. Sim. E assim. Vamos ver se até aqui é o suficiente. Aqui eu vou colocar os valores. 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Vou puxar aqui mais um pouquinho. Assim, até aqui, ó. Tá bom, né? E aqui eu vou calcular o xi menos a mediana. Xi menos a mediana. Ok? Mediana deu 1, não foi? Então vai ser assim, ó. Vou puxar aqui outra linha. A mediana deu 1, não foi? Então eu vou fazer xi menos a mediana é 0 menos 1. Dá menos 1. 1 menos 1. 0, 2 menos 1. 1, 3 menos 1. 2 e 4 menos 1. 3. Ok? O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o quanto que cada um desses valores está se afastando da mediana. Ok? Isso me dá uma ideia de dispersão. Beleza? A partir disso a gente vai definir um negócio que é chamado de desvio mediano. Tá? Isso aqui, ó. Tá. Calculando a média de todos os valores encontrados, tá? Todos esses valores que a gente encontrou ali. O resultado é 1 sobre 12, tá? Ou 0,083. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho, quer ver? Vamos fazer essa continha assim, ó. Que é o quê? Eu precisava incluir mais uma coluna aqui, que eu vou chamar de NI, tá? NI é a frequência. Quantas de vezes que aparece cada um desses aqui? Porque eu tenho que sempre multiplicar pela frequência, tá? É igual a gente fez aqui, ó, multiplicando pela frequência para dizer o quanto de vezes que ele aparece. Então eu sei que o 0 apareceu 4 vezes, né? 1 apareceu 5 vezes, o 2 2 vezes, o 3 0 vezes e o 4 uma vez só. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média desses valores aqui, ó. Tá bom? Desses valores. Como é que fica a média desses valores aí? Vai ficar, ó, 4 vezes menos 1, mais
5 vezes 0, mais 2 vezes 1, não é isso? Mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, ok? 1 vezes 3. E aí eu vou calcular a média desses valores aqui, dividir tudo por 12, tá bom? O que vai dar aqui quando eu dividir isso tudo por 12? Vai ficar menos 4, mais 2, mais 1, mais 3, desculpa, mais 3 daqui. Esses daqui são 0, né? Olha só, esse aqui é 0, esse é 0. Mais 3 aqui, sobre 12. Tá? Então, deu o que aqui? Deu menos 1, 1 sobre 12. Tá? 1 sobre 12, que é exatamente aquele valor lá que a gente encontrou. 1 sobre 12. 0,08. 0,08. Bom, será que esse valor aqui, a média de todas essas dispersões aqui, me dá uma tendência de dispersão? Essa aqui é a pergunta que a gente tem que se fazer. Ela me dá uma tendência de dispersão? A resposta é não. Ela não me dá uma tendência de dispersão. Por quê? Por quê? Note que os valores negativos compensam os positivos. Então eu tenho valores positivos e negativos ali fazendo uma disputa entre si, tá? E aí mascara esse resultado, mascara essa média. Poderia ter dado até 0, né? Dependendo do tanto de compensações que desse ali, desse exatamente 0, aí eu poderia ter a impressão de que a dispersão era 0, quando na verdade não é 0, tá? Então o que a gente faz para tentar não mascarar os resultados aqui? A gente vai pegar o módulo desses valores, o valor absoluto dos desvios, tá? Então, para resolver esse problema, calculamos o módulo, o valor absoluto para cada variação antes de fazer a média, tá? E esse negócio é o que a gente vai chamar de desvio mediano, ok? Então, vamos ver como é que fica se eu fizer o desvio mediano ali. O que a gente vai fazer, então? Vou pegar esses valores todos em módulo. Deixa eu ver se eu consigo voltar tudo aqui. Consegui apagar tudo. Vamos fazer então aqui, ó. Em vez de pegar só xi menos a mediana, eu vou passar o módulo aqui, ó. Fazer o valor absoluto aqui. Quando eu faço o módulo, aqui não vai ter tanta... A única diferença que vai ter é esse aqui, ó. Esse carinha vai virar mais. Tá bom? Esse carinha vai virar mais. E aí a gente faz aqui. Vamos fazer aqui no cantinho aqui. O desvio... Vou fazer de outra cor também, quer ver? Vou fazer aqui o desvio mediano. Ok? Então, vou fazer, ó, 4 vezes 1, tá? 1, mais 5 vezes 0, que é o desvio, que é o desvio mediano aqui, né? Mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 0 vezes 2 aqui, 0 vezes 2, e 1 vezes 3. 0 vezes 2, 1 vezes 3, tá? Esse aqui é o desvio, vou chamar assim de DMD, tá bom? Desvio mediano. Aqui eu vou dividir tudo por 12, tá? Divido por 12. Vou cancelar aqui primeiro, né? Esse é 0, esse é 0. E aí eu tenho o que? 4 mais 2 mais 3, tá? Dividido por 12 é 6 mais 3, 9. 9 sobre 12. Simplificando aqui, né? Posso simplificar por 3, fica 3 quartos, que é 0,75. Ok? Bom, isso aqui me dá mais uma impressão de ser verdade, né? Esse 0,75 é o quê? É a média de todos esses desvios aqui. É o quanto que esses valores aqui, essa quantidade de línguas que o pessoal falou que tem familiaridade, o quanto que isso está se desviando da mediana, o quanto que isso está se afastando de 1. É a média do quanto que isso está se afastando de 1. Ok? E a média do quanto que os valores se afastam de 1 é 0,75. Então isso aqui é uma referência para a gente no sentido de medida de dispersão, tá?
é uma referência boa para a gente entender o que é medida de dispersão. Beleza? Bom, mas esse não é o único parâmetro de medida que a gente tem. A gente tem outros parâmetros. O outro parâmetro de medida que a gente tem é o seguinte. É a gente fazer a diferença entre cada valor xi e a média, tá? E o x barra. A soma desses desvios, ela sempre dá zero, tá? Sempre dá zero. É aquele negócio que a gente tinha falado. Se eu não tomar um módulo aí, vai dar sempre zero. E vai mascarar. Vai dar pra gente essa falsa impressão de que todos os desvios são... de que não tem desvio, né? Mas com conta ali, os desvios são todos... o desvio tem algum desvio ali, a gente sabe, tá? E não é zero. Então, devemos utilizar também o valor absoluto antes de calcular a média desses resultados obtidos. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Fazer o valor absoluto. Então, esse aqui é o que a gente chama de desvio médio. É a média dos valores absolutos dos desvios de cada valor da variável em relação à média. Tá bom? A fórmula aqui em notação de somatório é essa daqui, tá? É a soma do módulo de todos os desvios de cada variável aí, dividido pela quantidade de valores, tá? Vamos calcular isso aí? Vamos lá. Aqui, ó, o que a gente tinha aqui? A gente sabe que a média, no nosso caso aqui, é 1,08. Vamos ver como é que vai ficar essas diferenças aí? Vou colocar assim esse laranjinho aqui, bonitinho. É o xi menos o x barra agora que a gente vai fazer, né? Então aqui, ó, 0 menos 1,08. Só que eu já estou pegando em módulo, né? Então esse aqui vai dar 1,08. Esse vai dar 0,08, ok? 2 menos isso daqui é 0,92, concorda? 0,92. 2 menos 1,08, 0,92. O 3 é 1,92 e o 4 é 2,92. Essa linha aqui do 3, gente, se você quiser até colocar assim como se fosse um apagado nela, porque não aparece nenhum valor aqui, tá? Então a gente não precisa ficar muito preocupado com ele. Na hora de fazer as contas eu vou ignorar esse valor aqui, tá bom? Mas é bom a gente deixar registrado que ele está aí, que ele existe aí. Beleza? Então a gente vai calcular agora o desvio médio. Esse aqui é o desvio médio. Tá? Desvio médio. Então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média desses desviozinhos aqui. Ok? Então vai ser 1,08, 4 vezes, né? Que ele aparece 4 vezes. 4 vezes 1,08, mais 5 vezes 0,08, mais 2 vezes 0,92, 2 vezes 0,92, vou colocar assim, mais 0 para o 3, ok? Que eu já sei que ele vai dar 0 aqui, mais uma vez 2,92, mais 2,92, ok? Isso que eu vou chamar de DM, o desvio médio, tá? E vou dividir tudo isso por 12. Ok? Vou dividir tudo por 12. Aqui dá para fazer na mão. É um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer na mão. Vamos jogar esses valores na calculadora e vamos ver como é que fica. Para a gente evitar a fadiga aqui, né? Vamos ver como é que fica aqui quando a gente joga na calculadora. Então é 4 vezes... Peraí, vamos colocar um parênteses aqui primeiro. Ou melhor, acho que não precisa não. Quer ver? Eu só quero apagar esse 4 vezes ali. Não está apagando por quê? Tá, vamos fazer direto. Vamos fazer 4 vezes 1,08 mais isso. 5 vezes 0,08 mais 2 vezes 0,92, não é isso? Mais uma vez
2,92. A gente obtém esse número aí. 9,48. Ok? Vou dividir esse número por 12. 0,79. Olha só que engraçado, né? Que legal. Ele não saiu muito fora do valor que a gente já tinha, né? 0,79 de desvio mediano. O desvio mediano era 0,75. E aqui a gente achou 0,79. Tá? O que significa esse valor? É o tanto que os valores estão se desviando da média. Tipo assim, a média do quanto que os valores se desviam da média. Ok? Então a gente tem uma tendência de desvio de 0,79 com relação à média e 0,75 com relação à mediana. Ok? Bom, mas aí tem uma outra medida ainda, e essa é a mais utilizada, que é chamada de desvio padrão. Tá? Vamos ver o que é o desvio padrão aqui. Ó. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ó, o desvio mediano e médio utilizam a função módulo, tá? Que pelas características matemáticas dela torna mais difícil o estudo das propriedades. Tá? A função módulo ela tem uma característica que ela é um bico, assim, ela faz um bico, faz um V. E isso, assim, em termos matemáticos, não é muito legal, tá? Porque ela não tem derivada ali naquele ponto. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O fato é que a gente usa uma outra medida, tá? Que é muito mais comum de se usar, que é a variância. Beleza? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quadrado dessas diferenças aqui. Ó. Tá? É a mesma diferença que tinha lá no desvio médio, só que nós vamos pegar todas essas medidas e elevá-las ao quadrado. Isso vai dar uma outra medida para a gente, que vai ser a variância. Ok? Beleza, elevamos todos os valores ao quadrado. Só que quando eu fizer a média desses valores, eu vou ter uma variável que ela é quadrática, ela está com um quadrado lá, né, no final. Tem um monte de coisas que não tinham um quadrado e tem um quadrado no final. O que a gente faz para compensar isso depois? A gente vai lá e tira a raiz quadrada. Então, para manter a mesma unidade dos dados originais, ou seja, para manter a mesma unidade de medida, não vai ser uma coisa quadrática, vai ser uma coisa linear, é conveniente definir o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Né? Eu tinha mencionado. Ele vai ser a raiz quadrada dessa variância. Beleza? Vamos fazer então. Vamos fazer. E essa vai ser a última coisa que a gente faz aqui nesse vídeo hoje. Tá? Vamos fazer então. O que a gente precisa fazer? A gente precisa elevar ao quadrado essas medidas aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, essa terceira coluna aqui, vou colocar de amarelinho aqui, vai ser o xi menos o x barra ao quadrado. Então, pegar esses valores aqui e elevar ao quadrado, tá? Vou voltar lá para a calculadora para a gente poder fazer, né? Então, aqui na calculadora científica, a gente tem aqui 1,08 elevado ao quadrado dá 1,1664, não é isso? Eu já vou colocar assim mais, ó, mais, aí tem outro que é o 0,08 elevado ao quadrado, ok? Vou colocar o mais aqui de uma vez, mas ele não me deu o valor, só do 0,08, o 0,08 vai dar 64 também, né? Vai dar 64 aqui, se não me engano é 0,0064, porque esse aqui tinha 2 números depois da vírgula, esse aqui vai ter 4 números depois da vírgula, ok? Tá bom. Meu aplicativo já está querendo descansar já. Vamos lá. E aqui, ó, mais, não é? Agora eu vou fazer o outro lá, que é o 0,92 ao quadrado
Não é isso? Eu não consigo esse valor independente, né? Então eu vou acabar de fazer todos de uma vez. Mais 2,92 ao quadrado. Então ali eu já tenho a soma de todo mundo, tá? Que é 10,5456. Isso vai ser para a gente calcular a variância. Variância, então, já somando todo mundo, vai ser 10,5456 dividido por 12, que é a quantidade de valores. Espera aí, não, tem alguma coisa errada aí. Desculpa, gente. Não adiantou nada fazer isso, viu? Vamos fazer tudo separado mesmo. Eu queria adiantar e acabei atrasando. Aqui, ó. Apaga tudo. Vamos fazer todos os valores separados. Aqui a gente tem que multiplicar, né? Multiplicar pela quantidade. Então, vamos fazer aqui, ó, 0,92 ao quadrado, tá? Que é o 0,8464. Ok? Esse daqui eu nem vou escrever, tá? Não preciso dele. Vou fazer só o 4 lá. Que vai ser o quê? 2,92 elevado ao quadrado. Beleza? 8, né? 5264. 5264. Ok. Bom, enfim. Agora, para a gente calcular aqui, eu tenho, primeiro, 4 vezes o primeiro valor, tá? Por causa desse 4 aqui. 4 vezes 1,1664. 1,1664 mais 5 vezes 0,0064, 5 vezes 0,0064, mais 2 vezes 0,8464, 2 vezes 0,8464, mais 0, tá? Que é o do 3 aqui, lá do 3 aqui, essa linha, e uma vez 8,5264. 8,5264, ok? Gente, estou fazendo tudo assim para a gente poder entender o processo da conta, tá? Claro que a gente poderia pegar um Excel aqui e ter isso tudo adiantado, né? Beleza? Vou dividir isso aqui por 12, ok? O que a gente vai obter então? Vou fazer essa continha aqui na calculadora agora. 4 vezes 1,1664 mais 5 vezes 0,0064 mais 2 vezes 0,8464 mais 8,5264. 8,5264. Tá bom? 14,9168. 14,9168 dividido por 12. Então, quando eu pego isso dividido por 12, eu vou obter 1,2431, tá? Aqui a gente arredonda para cima, tá? Maior do que 5 ou mais, arredonda aqui para 1. Beleza? Então, fechou aqui. Essa é a variância, tá? Observa que ela está dando um valor mais alto, né, do que os outros. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e tirar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada da variância, né, porque esses valores todos eu elevei ao quadrado, não foi? Todos esses números aqui foram elevados ao quadrado. Então, eu preciso extrair a raiz quadrada desses carinhas aqui. Raiz quadrada de 1,2431. Quanto que vai dar? Raiz quadrada, cadê você? Aqui. 1,11.
1,11 é uma medida de desvio padrão. Tá? Essa medida de desvio aqui é a medida mais utilizada, ok? Para o desvio, para a gente definir, calcular o desvio aí. Beleza? Tem algumas razões estatísticas, alguns motivos para poder usar, mas não vem ao caso hoje aqui. Hoje a gente só quer entender como que isso funciona. Tá? Então essas são as continhas que a gente tem que fazer. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ter acesso a eles. E aí aqui tem alguns outros exercíciozinhos. Tá vendo? O exercício dos parafusos. Aqui outros exercícios, tá vendo? Coletadas informações sobre vestibular e tal. O salário dos professores de ensino fundamental e tal. Beleza. E aí vocês podem fazer mais, praticar isso daí, beleza? Uma observação que a gente acabou não falando é sobre a expressão da variância. A gente tem mais de uma forma de calcular a variância. Então, a expressão definida pela variância auxilia na interpretação da medida de variabilidade. No entanto, é possível obter uma expressão alternativa que facilita os cálculos. Tá? Um jeito alternativo de fazer os cálculos é o seguinte: você faz primeiro a média dos quadrados aqui. Primeiro eleva todo mundo ao quadrado, os valores, xi, divide por 12 e subtrai a média observada. Tá? Depois vocês podem tentar fazer desse jeito. Fica um pouquinho mais fácil de fazer a conta. Né? Fica melhor do que o jeito que a gente fez. Então, na prática, em geral, usar essa fórmula aqui é melhor. Faz primeiro a soma, tá? E no final subtrai pelo quadrado da média. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Esse foi o vídeo sobre medidas de resumo. E essas são as principais medidas de resumo. Tá? Aqui tem as referências de onde eu tirei esses exercícios. E, enfim, é isso. Se vocês tiverem dúvidas aí, me escrevam, tá? Pode mandar aí ou nos comentários, ou os meus alunos mesmo, pode mandar lá no Google Classroom, que eu vou estar respondendo e a gente vai estar conversando mais sobre isso daí. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, comentem aí, fala para mim, tá bom? É isso aí. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Foi mais de 40 minutos hoje. E até os próximos vídeos, gente. Tchauzinho.